Bom, agora nós vamos ver as teorias modernas a respeito de ácido e base. O quadro está bem bonito, está bem colorido para vocês prestarem bastante atenção e anotarem as informações mais importantes. Pessoal, o que acontece? Quando a gente fala de teorias modernas, são as teorias que vieram após a teoria de Arrhenius, certo? É aquela teoria que dizia que ácido é aquela substância que em meio aquoso libera H+, e base é aquela substância que em meio aquoso libera OH-. Qual que é o problema dessa teoria? Problema entre aspas, né? É que ela tem uma limitação. Que limitação que é essa? A necessidade de meio aquoso. E se eu não tiver no meio aquoso, como é que eu vou classificar um ácido e uma base? Pensando nessa ideia, outras teorias foram formadas. A primeira teoria que a gente vê é a teoria de Bronsted-Lowry. A teoria de Bronsted-Lowry, uma curiosidade científica, é o seguinte, pessoal. Bronsted é um cientista e Lowry é outro. Aí você fala, eles trabalhavam juntos, aí deu nome. Não. Por incrível que pareça, eles desenvolveram a mesma teoria, na mesma época, nem se conhecendo. E estão em laboratórios diferentes. Olha que legal. E aí o que acontece? Para não valorizar um e deixar o outro de lado, a gente juntou e deu os nomes aos dois. Dando crédito merecido. Mas a curiosidade aqui é que eles desenvolveram a mesma teoria na mesma época. Interessante, né? Bom, a teoria deles diz o seguinte, que ácido é aquela espécie que doa o H+. Então, aquela espécie que doa o H+, é chamada de ácido. E a espécie que recebe o H+, ela é classificada como uma base. Aí você vira e fala assim, já estou sabendo até a limitação dessa teoria para estar precisando de outra. Esse cara aí, como é que eu vou classificar substâncias que não têm o hidrogênio? Boa. Essa é a ideia. Por isso que tem a teoria de Lewis, que vai englobar todo mundo. Então, observem aí na imagem. Se você observar a imagem, nós temos Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. Justamente porque a teoria de Lewis engloba todas as outras. E eu vou mostrar para vocês como. Então, olha aqui, gente. Eu coloquei aqui um exemplo. Você tem aqui o HCN reagindo com a água, formando H3O+. O que é o H3O+? O H3O+, nada mais, nada menos do que era um H+, que reagiu com a água. Certo? Aqui vocês vão entender melhor o que aconteceu quando a gente chegar aqui, na teoria de Lewis. Mas aguarda um momentinho. Então, o H3O+, é o H+, junto com a água. O que acontece, pessoal? Na prática, a gente não consegue detectar o H+, mas a gente consegue detectar o H3O+, em solução, certo? Então, forma H3O+, e o CN-, porque ele perdeu o hidrogênio. Então, a espécie que doou o hidrogênio é classificada como ácido, e a água aqui, como ela recebeu o hidrogênio, é classificada como uma base. Só que aí o que acontece? Essa reação tem um equilíbrio. O H3O+ pode reagir com CN- e voltar a formar o ácido. O que acontece ali? H3O+ doa o hidrogênio para o CN-, como ele recebe, ele é classificado como uma base. E aqui nós temos um ácido. E a gente consegue observar que todo o ácido ele tem uma base conjugada. O que é uma base conjugada? A base conjugada, a base não é aquele cara que recebe? Então, base conjugada é a base que quando receber o H+, volta a formar o ácido. Então esse cara aqui, quando ele receber o H+, ele volta a formar o ácido. Então par conjugado é HCN, CN-. Um outro exemplo, HCl. Quem que é a base conjugada? Cl-. O Cl-, quando ele recebeu o H+, volta a formar o ácido. Por isso, base conjugada. E aí, pessoal, o que acontece? Ele deixou um termo aqui, Quanto mais fraco for o ácido, o que é falar fraco? Até deixa destacado aqui, estável. Quando o ácido é estável, ele não quer ionizar, ácido fraco, mais forte será a base conjugada. O que isso quer dizer? Se o ácido é estável, ele tende a ficar na forma não ionizada. Quando você coloca no sistema, por exemplo, íon cianeto, ele vai reagir para formar esse ácido. Uai, por que ele reage? Porque ele busca estabilidade. Busca o estado de menor energia. E no caso, o ácido dele, como não ioniza muito, é um ácido fraco, logo é estável. Então ele tende a reagir para voltar a formar o ácido. Então todo o ácido fraco, ou seja, todo o ácido que é estável, a base conjugada dele é muito reativa. Ou seja, é muito forte. E o inverso também é válido, por isso eu coloquei aqui, vice-versa. Se você tem um ácido muito forte, tipo HCl, a base conjugada dele é fraquíssima, Cl-. Ele não vai querer reagir, ele já está estável. Voltar para formar o HCl? Estou de boa aqui. Então ele é uma base conjugada fraca. O que isso quer dizer? Fraco, estável, não tende a reagir.
O mesmo conceito pode ser aplicado quando você tem uma base, você vai ter um ácido conjugado. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho água e a base conjugada dela, aqui a água atuou como base, né? Então o ácido conjugado dela, perdão, é o H3O+. O que a gente percebe aqui, ó? Que nesse caso, o que nós temos? O que é o ácido conjugado? O ácido conjugado, ácido não é aquela espécie que doa? Então é aquela espécie que quando doar o H+, volta a formar a sua base. Então observem, toda base forte tem um ácido conjugado fraco. E o contrário também é verdadeiro. O que acontece? A água é estável, H2O é estável. Então essa base aqui é uma base fraca. Como ele é uma base fraca, o ácido conjugado é muito reativo. Ou seja, esse cara aqui no meio, ele tende a reagir para voltar a formar essa água. Então, toda base fraca tem um ácido conjugado forte. E o contrário também, que é o que está escrito aqui. Olha um exemplo aqui no caso da base. A gente tem aqui, por exemplo, a amônia reagindo com a água, formando o cátion amônio e o hidroxila. Se a gente observar aqui, ó, a amônia está recebendo o hidrogênio. Então ela é classificada como uma base, porque a base é receptora. E aí a água, como está doando o H+, ela é classificada como ácido. Aí você fala, uai, João Vitor, mas a água ácido aqui foi uma base? Sim, existem substâncias que dependendo do meio elas classificam como ácido e dependendo do meio elas se comportam como uma base. Isso é o que nós chamamos na química de anfótero. Anfótero é a capacidade que uma substância química tem de se comportar como ácido ou base, dependendo do meio onde ela está. Beleza? Então, observem. A base aqui, ó, que foi essa espécie que recebeu o hidrogênio, vai ter um ácido conjugado. O que é o ácido conjugado? Ácido é a espécie que doa. Então, ácido conjugado é aquele carinha que a hora que doar o H+, ele volta a formar a base. Então, olha esse cara. Quando ele doar o H+, realmente, ele volta a formar a base. E aí, nesse caso aqui, pessoal, essa base é uma base fraca, certo? Ou seja, ela é estável. Consequentemente, esse cara aqui, quando colocado em meio, ele tende a reagir para voltar a formar esse cara. Certo? Então, entendam, é um ponto importante esse quesito. Certo? Toda base conjugada fraca veio proveniente de um ácido forte. E o que é ser fraco? É estável. E todo ácido conjugado fraco que não reage é porque ele veio de uma base forte. Certo? Certo, pessoal? Então agora, falando um pouquinho sobre o ácido e as bases de Lewis. A outra teoria que vai englobar ali. A teoria de Lewis afirma que o ácido é a espécie receptora do par de elétrons. Então, o ácido recebe o par de elétrons. E a base é a espécie doadora do par de elétrons. Então, olha aqui o exemplo. Eu tenho aqui a amônia e aqui, ó, ela doou o par de elétrons livres, não ligantes, para o boro e formou esse composto. Aqui, ó. A ligação formada pela doação desse par. Como a amônia doou o par eletrônico, ela é classificada como uma base. E como esse cara recebeu o par de elétrons, ele é classificado como um ácido. Olha aqui um exemplo. O H+, ele é classificado como ácido de Lewis. Por quê? Porque a água, como tem par de elétrons livres, pode doar para esse H+ eletrodeficiente. Então, a água aqui, nesse caso, ela se comporta como uma base de Lewis. Por que base de Lewis? Porque a base de Lewis, de acordo com a teoria dele, é toda espécie que doa o par eletrônico. João Vitor, então uma espécie que tem carga negativa, tem um elétron ali disponível, são boas bases de Lewis? Perfeito. João Vitor, uma espécie positiva que precisa de elétrons, ela é um ótimo ácido de Lewis? Essa é a ideia. Então, ácido é aquela espécie que recebe o par de elétrons, e base é aquela espécie que doa o par de elétrons, beleza? Com isso, nós finalizamos as teorias modernas de ácido-base. Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis, conforme a imagem que eu havia mostrado para vocês. Então, retomando, Arrhenius, ácido é aquela substância que libera H+ em meio aquoso. Base é aquela substância que libera OH- em meio aquoso. Qual que é a limitação dessa teoria? É a gente precisar de meio aquoso.
A teoria de Bronsted-Lowry. Ácido é aquela espécie doadora do próton H+. Base é aquela espécie receptora do próton H+. Qual que é a limitação dessa teoria? Eu preciso ter o par de elétrons. E vem a teoria de Lewis, que engloba tudo. Ácido é aquela espécie que recebe o par de elétrons. Base é aquela espécie que doa o par de elétrons. Belezinha? Uma vez entendido isso, vamos falar agora de um assunto que não cai, despenca no vestibular e principalmente no Enem. Hidrólise salina. Preste atenção aí.